Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o pesquisador e epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, Gesen Orellana, que foi um dos poucos que previu e alertou sobre a segunda onda de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Ele chegou até a ser censurado e chamado pelo governador Wilson Lima de oportunista, sensacionalista e que queria somente aparecer. Muito boa noite, Gesen Orellana. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco no programa 18 horas. Boa noite, Karine. É um prazer estar aqui contribuindo com o programa e tentando de alguma maneira ajudar o Amazonas a sair dessa situação trágica, calamitosa que essa gestão irresponsável, levou à população do estado, em especial a de Manaus. Karine, obrigado pelo convite. Imagina, então no dia 11 de dezembro o senhor divulgou um alerta epidemiológico dizendo que se as autoridades sanitárias não tomassem atitudes sérias para frear o crescimento da taxa de contágio, essas autoridades seriam responsáveis por transformar janeiro de 2021 no mês das lamentações e de luto. O senhor fez esse alerta também com a gente aqui em dezembro, conversando no programa 18 horas. O seu alerta não foi levado a sério, E hoje temos aí mais de 300 mortes por complicações de Covid-19 em menos de 10 dias. Como é que o senhor analisa esta situação? Olha, Karine, é bom lembrar que são 300 mortes notificadas, Sim. Nós temos um estudo, inclusive, publicado numa revista científica brasileira, na Caderno de Saúde Pública, mostrando que lá no primeiro pico da mortalidade por Covid-19, nós também tivemos um número muito alto de mortes por Covid subnotificada, inclusive aquele quantitativo grande de pessoas morrendo fora do hospital, em domicílio, cena que se repetiu nos últimos 5 ou 7 dias com bastante força, Então nós avisamos as autoridades sanitárias no dia 11 de dezembro pela 4ª vez consecutiva em menos de 90 dias. Eu lembro que o primeiro alerta foi dado em meados de agosto, Em setembro nós conseguimos convencer, o então prefeito de Manaus, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a aderir ao lockdown em Manaus, e o governo do estado do Amazonas, junto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, eles criticaram fortemente essa proposta do prefeito de Manaus de fazer o lockdown, quando, na verdade, se nós tivéssemos feito o lockdown e melhorado nossa capacidade de resposta à epidemia, provavelmente nós não estaríamos falando nesse pico explosivo de mortalidade por Covid-19, Karine. Ok, Gesen, agora sim, nós já atingimos o pico ou ainda vamos conviver com esses números graves por mais algumas semanas? Então, essa é uma dúvida que tem sido colocada com bastante frequência, Quando nós falamos em pico de contágio, que remete especificamente à circulação viral, eu acredito que nesse momento Manaus já esteja na descendente da curva. Ou seja, o pico já deve ter passado e provavelmente ele se deu entre a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro. Agora, o quantitativo de mortes por Covid-19, sejam elas subnotificadas ou não, e as mortes indiretas continuam aumentando, Não porque você está tendo uma forte circulação viral ou uma circulação viral idêntica à que nós tivemos há 10, 15 dias atrás, e sim porque o indicador de mortalidade é um indicador tardio da circulação viral. Portanto, o pico da mortalidade provavelmente ou está sendo alcançado esta semana, estes dias, ou será alcançado nos próximos dias. Eu não acredito que nós mantenhamos os patamares de mortalidade crescendo ainda mais nas próximas 2 ou 3 semanas, por exemplo. Certo. Bom, o senhor adiantou aí que faltou tanto um lockdown quanto investimentos e reestruturação da área da saúde, para o que poderia ter sido feito aqui no estado do Amazonas para controlar e voltar a controlar essa pandemia. O senhor segue nessa linha? O que poderia ser feito?
Olha, na realidade, eu não me recordo, né, de um momento em que o estado do Amazonas conseguiu controlar adequadamente a epidemia, né? O que nós tivemos foi uma exposição massiva da população em abril e maio, né? E depois disso você tem uma redução na força de circulação natural que foi aproveitada, né, para ser creditada na conta das autoridades sanitárias, né? Mas esse recrudescimento grave que nós tivemos em setembro, em outubro e se tornou explosivo em dezembro, né, mostra que faltaram ações efetivas de controle da epidemia e, mais do que isso, Karine, mostra que a gestão está mal preparada para a tomada de decisão, porque ao mesmo tempo em que eles não ouviram as nossas recomendações, eles deixam claro que não tinham técnicos em vigilância epidemiológica, em vigilância em saúde, capacitados o suficiente para fazer a previsão que nós fizemos, ou pelo menos para conferir as nossas previsões. Então, trata-se de um caso de negligência gravíssimo, talvez uma das piores experiências da pandemia de Covid-19 em escala planetária, Karine. Ok. Então seria por conta mesmo de gestão, né? Não apenas da questão da circulação das pessoas. Então seria gestão, não é? Faltou habilidade, faltou gestão, faltou conhecimento, né? Infelizmente nós temos um governador bastante inexperiente, digamos, né, na gestão pública, né, que não teve a maturidade como o ex-prefeito Arthur Vigílio Neto de reconhecer em setembro de 2020 a necessidade de um lockdown para interromper a transmissão comunitária do novo coronavírus, Karine. Ok, agora na sua análise, a possibilidade real de nós termos aí uma terceira onda, mesmo após aí o início da vacinação e todas as precauções que devem ser tomadas, e inclusive a vacina não tem nem data para começar. O que o senhor acha? Olha, a terceira onda, dentro do cenário epidemiológico que nos encontramos hoje no Amazonas, mantendo a mesma equipe que está gerenciando a epidemia no nível estadual, né? A Prefeitura de Manaus, que assumiu o discurso, né, de que vai distribuir medicação para a prevenção da Covid, vitaminas, que vai utilizar estratégias que são totalmente anticientíficas, nos deixam extremamente preocupados, né? Se somados à questão da letargia do Programa Nacional de Imunizações de iniciar a imunização em massa. Então você tem esse contexto completamente desfavorável de uma gestão estadual e uma gestão municipal que nos deixam em dúvida em relação ao gerenciamento da epidemia e esse atraso na imunização. Então, esses fatores em conjunto com a negligência da população do Amazonas também nos colocam num sério risco de uma terceira onda, sim. Nossa, bom, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje em Manaus e frustrou muito que esperava o início da vacinação pelo Amazonas. A expectativa era que o Plano Nacional, né, a vacinação, começasse aqui pelo estado pela situação caótica óbvia. Bom, e ele sequer conseguiu anunciar uma data para o brasileiro começar a receber as primeiras doses da vacina. Como é que o senhor analisa esse posicionamento do ministro da Saúde? Olha, é uma situação que a gente fica até constrangido de falar, né? Porque eu, como servidor, né, da Ciência e Tecnologia, né, que já fui do Ministério da Saúde, me sinto até triste, né, em ter que fazer uma crítica tão contundente ao ministro de Estado da Saúde do Brasil. Porque até então o ministro de Estado da Saúde do Brasil, com raras exceções, ele era uma figura extremamente respeitada, técnica, né? E agora nós vimos essa fala do Pazuello comprometendo não apenas a credibilidade dele próprio, mas da figura do ministro da Saúde, né? Lembro a vocês que ele também falou sobre a pouca importância que a testagem tem na epidemia, falou também sobre tratamento precoce em uma repetição da narrativa do presidente Jair Bolsonaro, que nega a ciência e que favorece, infelizmente, essa situação dramática que o Brasil está mergulhado, em especial Manaus,
no Amazonas. Agora, olha, uma outra preocupação que todos nós com certeza estamos tendo, que é essa variante aí do novo coronavírus identificada pelo Japão em pessoas que estiveram no Amazonas. O que o senhor tem a dizer sobre essa variante aí desse coronavírus? Olha, eu acho que antes de entrar no mérito, né, se essa variante é uma variante mais ou menos infecciosa, se é uma variante mais ou menos patogênica, eu acho que cabe uma reflexão que ainda não foi feita no estado do Amazonas, né? Como que o Ministério da Saúde do Japão detectou essa cepa lá na Ásia, do outro lado do mundo, e nós não temos capacidade instalada para fazer isso no Amazonas? Então, isso é uma questão que a gente precisa refletir muito, né? Nós estamos sendo auxiliados, né, de uma forma vergonhosa pelo Ministério da Saúde do Japão, né? Agora, a gente tem que pensar em outras coisas, né? É possível, sim, que nós tenhamos uma cepa que tem uma capacidade de circulação maior em Manaus que ajude a explicar parte dessa fase explosiva, né, de contágio e agora de mortalidade por Covid-19. Mas não é possível afirmar que a totalidade dessa crise que nós estamos vendo agora no Amazonas, ela é integralmente atribuível a uma eventual variante que está circulando no Amazonas, né, com essa capacidade de disseminação viral mais rápida. O problema do Amazonas era e continua sendo deficiência na gestão e falta de adesão da população às medidas de distanciamento físico, infelizmente. Certo. Bom, e pelas ações que estão sendo tomadas pelo governo federal e pelo governo aqui do estado do Amazonas, então não vamos sair tão cedo dessa pandemia aqui no estado, não é isso? É muito difícil, é pouco provável, né? É bem difícil você dizer que as coisas não vão mudar daqui a 10, 15 dias, né? Mas, por exemplo, você não vê nenhum interesse, né, do governo do estado do Amazonas e menos ainda da prefeitura de Manaus de considerar a possibilidade de prorrogar por pelo menos mais 10 ou 15 dias essa restrição na circulação de pessoas ou dos serviços não essenciais. Isso seria fundamental para a gente definitivamente achatar a curva de contágio para baixo e entrarmos no mês de fevereiro com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de preparo para iniciar a campanha de vacinação. Seria ótimo. Até porque daqui a pouquinho já começam as aulas, né? Então imagina, se não segurar esse número, como é que vai ser março, fim de fevereiro, começo das aulas, né, doutor? Exatamente, a gente precisa pensar de uma forma conjunta, né? A gente tem que pensar que tem toda uma estrutura, né, funcionando em torno dessa expectativa de você ter a saúde pública dentro do que a gente espera, né? Se você não tem condições de fazer as pessoas voltarem para o trabalho, de fazer as pessoas voltarem para o ensino presencial, então a gente tem que abrir mão do que está fazendo, porque não é possível que um ano depois praticamente da epidemia nós continuemos cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos que custam não apenas recursos financeiros para o estado do Amazonas, mas principalmente a vida das pessoas e um sofrimento interminável que só se agrava, especialmente nos trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, estão exaustos, morrendo, sequelados. Nós precisamos sim mudar as coisas, não dá mais para ficar assim, Karine. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o pesquisador epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, Gésen Orellana. Muito obrigada. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, 6 horas.